Salve Maria, irmãos! É uma alegria, viu, estarmos aqui. Meu nome é Adriana, eu sou membro dos Pequeninos do Reino e hoje nós vamos iniciar o curso de consagração ou renovação, da total consagração a Jesus por Maria. Então hoje nós vamos ver o que é a total consagração a Jesus por Maria. Vamos ver também um breve histórico, sobre a vida de São Luís Maria Grimond de Montfort. Vamos ver também sobre a escrita do Tratado da Verdadeira Devoção e qual é a sua utilidade em nossa vida espiritual. Então seria este o livrinho, o Tratado da Verdadeira Devoção. Mas a gente precisa entender primeiro o título, o que é tratado, Por que verdadeira devoção? E também o que é devoção. Então, tratado é um livro escrito de forma didática e detalhadamente sobre alguém ou algo, Não é uma biografia. Então, esse livro não vai falar de Maria, ela nasceu, viveu, não. Vai falar das virtudes, da importância, do valor, dos méritos de Maria, Então, o tratado ele foi escrito por um santo, São Luís Maria Grimond de Montfort. Ele foi também vivido, experimentado por muitos outros santos. Dom Bosco, São João Maria Vianney, João Paulo II, Santa Teresinha, muitos santos leram esse livro e recomendam esse livro. E o principal, esse livro foi escrito para formar santos. Por que essa consagração ela é verdadeira, Ela é tida como verdadeira? Porque foi nosso Senhor Jesus Cristo quem primeiro nos consagrou a Maria. Lá em João, no Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 26, ele fala: mulher, eis aí o teu filho, Então foi o nosso Senhor Jesus Cristo quem primeiro nos consagrou, E o que é devoção, Devoção é uma atitude de prontidão para o serviço, para servir e amar. Então é essa a prontidão, a atitude que nós consagrados temos que ter por Maria, amor e serviço. O tratado ele é um caminho de santidade, ele não é uma mágica. Algumas pessoas pensam que se consagrando a Maria, fazendo um curso, Nossa Senhora agora vai tomar conta e pronto. Não é bem assim não. Nossa Senhora cuida da gente sim, mas o curso, o Tratado da Verdadeira Devoção, a consagração em si, exige de nós atitudes, decisões. Então, o tratado ele é uma arma poderosa e eficaz no combate espiritual contra o mundo, contra o demônio e contra a nossa própria natureza corrompida. O tratado, então, nos ensina a nos entregar a Maria, a nos entregar a Jesus pelas mãos de Maria. Nos ensina, então, o valor também e a importância da gente divulgar esse tratado, divulgar a consagração. Nos consagrando, então, nós vamos cumprindo a profecia que existe do Antigo ao Novo Testamento. A profecia do Antigo Testamento está lá em Gênesis 3, capítulo 15. Lá Deus Pai fala assim para o demônio: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe prepararás armadilhas ao seu calcanhar. E no Apocalipse tem lá também, no capítulo 12, no versículo 17. Fala assim: apareceu no céu um grande sinal, a mulher vestida de sol. Então a gente vê que teve ali a guerra entre a mulher e o dragão. E no finalzinho, no versículo 17, fala assim: este dragão então se irritou e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, quer dizer, a nós consagrados de Maria, Então, como sabemos que com essa consagração se faz cumprir essas profecias, de Gênesis e de Apocalipse? No número 114 do tratado, São Luís escreve assim: prevejo que muitos animais rugidores virão enraivecidos para rasgar com os seus dentes diabólicos este pequeno escrito. Então, o demônio sabia do que se trata este escrito, Tanto que ele conseguiu esconder o tratado por 130 anos, E também aquele de quem o Espírito Santo se serviu para compor. Pelo menos o envolverão este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça.
atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e o colocarem em prática. Então, o demônio, ele sabe que vai acontecer isso com ele, que a mulher e a sua descendência vai esmagar a cabeça dele, né? Aí se cumpre a profecia. E o demônio também sabe, né, que ele vai perder muitos dos seus. Também vai se cumprir a profecia. Por quê? Porque nós que somos consagrados vamos ajudar a salvar os nossos irmãos por conta dos méritos, né, que a consagração nos concede. Isso a gente vai ver no curso mais para frente. E Nossa Senhora lá em Fátima aparece e fala, né? Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Quer dizer, o cumprimento dessa profecia de Gênesis 3,15, de que ela e a sua descendência esmagará a cabeça da serpente, isso vai acontecer. O demônio sabe disso. Então, quem criou, quem instituiu essa consagração não foi São Luís, foi nosso Senhor Jesus Cristo aos pés da cruz. Quando lá ele nos entregou a Maria dizendo, né, mulher, eis aí o teu filho. E disse para São João, filho, eis aí a tua mãe, né? Porque nesse momento São João ali representa a igreja, né? Representa cada um de nós. Então foi Jesus quem nos consagrou a Maria, foi Jesus quem nos separou para ela. Consagrar significa isso, colocar aos cuidados de alguém. Então foi Jesus primeiro quem estabeleceu essa autoridade, né? Essa maternidade espiritual de Nossa Senhora sobre cada um de nós. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o histórico de São Luís, né? São Luís nasceu no dia 31 de janeiro de 1673 na França, né? Em Montfort, na França. E o curioso é que ele era o filho mais velho de 16 irmãos, né? Aos 12 anos ele entrou no colégio, entrou tarde, né? Mas foi num colégio jesuíta, foi muito bom. Com 21 anos ele entrou no seminário de São Sulpício, na França, né? E foi lá trabalhar como bibliotecário, porque ele precisava se manter, né? E lá então, como bibliotecário, ele conta nos escritos dele que ele leu todos os livros, todos os artigos, tudo que tinha lá sobre Nossa Senhora, ele leu, né? E aprendeu muito. Então, com 27 anos, ele se ordenou sacerdote, né? No dia 5 de junho de 1700. Então, São Luís foi um grande pregador e um grande escritor também. Ele foi um dos primeiros mariologistas, né? Estudiosos de Maria. E foi um grande missionário. Ele tinha esse amor pela missão. Ele foi um grande missionário. Então, São Luís ele foi padre dos pobres, dos doentes e dos abandonados. São Luís ele foi diretor de muitas casas de acolhida, né? E missionário sempre. Então, uma vez ele decidiu que queria ser missionário no Canadá. Então, foi a pé da França até Roma, na Itália, pedir autorização para o Papa, o Clemente XI. Chegando lá então, o Papa falou para ele que não, que ele voltasse para a França, porque lá na França que estava precisando, né, que a missão se desenvolvesse, porque lá estava sendo desenvolvido a heresia dos jansenistas, que diziam que todos eram tão pecadores que ninguém era digno de comungar, né? Então eles estavam impedindo que as pessoas comungassem. E também eles eram desobedientes à autoridade do Papa. Então São Luís voltou para lá, né, e começou a pregar suas missões. Então, com 39 anos, e nesse tempo, ele foi envenenado, então, por esses jansenistas, né, por esses protestantes. E vendo que sua vida estava correndo em risco, ele se recuperou, mas não totalmente, ele decidiu escrever o tratado, deixar por escrito o que ele fazia em missão, né, e que estava dando tantos frutos. Então, com 39 anos, ele termina de escrever o tratado e com 43 ele morre, né, no dia 28 de abril. Que a igreja celebra a festa dele, né? 28 de abril. Então, o que é a total consagração, né? A Jesus por Maria. A entrega de nós mesmos, com tudo o que temos e possuímos, a Jesus pelas mãos de Maria, renovando os nossos votos batismais. Então, o que somos, né? Nós somos corpo e alma. Então, nós entregamos todo o nosso corpo com seus sentidos,
o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, entregamos todo o nosso corpo. Entregamos também a Nossa Senhora a nossa alma, né? Entregamos toda a nossa alma com as suas faculdades. E as faculdades da alma são duas, né? A inteligência e a vontade. E o que nós possuímos? Nós também entregamos a Maria tudo o que nós possuímos. Entregamos os nossos bens exteriores e os nossos bens interiores. Os nossos bens exteriores são o dinheiro, a casa, o carro, os nossos pertences, tudo que temos, né? Os bens materiais. Então nós entregamos tudo a Maria. Os nossos bens interiores também nós entregamos a Maria, e é esse o diferencial da consagração, que nós entregamos tudo e também o nosso tesouro espiritual, né? O valor de nossas boas obras. E o valor de nossas boas obras, eles são medidos pelo grau de amor com que nós colocamos em cada coisa que fazemos, né? Nós entregamos então o nosso tesouro espiritual para Nossa Senhora. E esse tesouro ele tem um valor. Tem um valor meritório, que são os méritos, são os meus méritos que Nossa Senhora vai usar para me ajudar, né, a alcançar o céu. E tem os valores satisfatórios e impetratórios, que Nossa Senhora vai usar também, disponibilizar. Esse é o meu valor doável, né? Os méritos são meus, mas eles são doáveis e Nossa Senhora usa como ela quer. Então ela vai usar para os nossos irmãos que precisam, né, de salvação aqui ainda na Terra, ou com os nossos irmãos no purgatório. Mas isso aí a gente vai ver com mais detalhes no decorrer do curso. Mas nos consagrando a Maria, então, nós nos consagramos e santificamos, né? Nos santificamos e também ajudamos a salvar almas e santificar os nossos irmãos. Então nós entregamos tudo a Jesus pelas mãos de Maria, a fim de que por Maria Santíssima nós possamos pertencer mais fielmente a Deus, para santificarmos e para alcançar o céu. Né? Jesus lá fala, mulher, eis aí o teu filho. Esse nome mulher lá não quer dizer que é falta de respeito dele por ela, não. É apenas para identificá-la como sendo a mulher de Gênesis e a mulher de Apocalipse, né? E ela sempre fala, por fim, meu imaculado coração triunfará. Então, nós também, após nos consagrar, nós renovamos os nossos votos batismais, né? Renunciamos a Satanás, as suas pompas e as suas obras e nos entregamos totalmente a Jesus Cristo, né? Fazendo a nossa profissão de fé em Deus e na Santa Igreja, assumindo a nossa cruz, né? E em levá-la em seu seguimento todos os dias de nossa vida. E nos comprometemos a viver segundo os seus ensinamentos e a sermos mais fiéis ao nosso Senhor do que temos sido até agora. Então, qual que é a finalidade da consagração? É pertencer mais fielmente a Deus, amando-o acima de todas as coisas. Essa é a principal intenção, amar a Deus, né? E também, consequentemente, vivermos a santidade, de sermos santos. Então, a santificação e a nossa salvação, e a salvação de muitos, é a finalidade final dessa consagração. E qual que é a missão de Maria, então, nessa consagração, né? É de ser ajuda, é de ser auxílio para podermos perseverar, né, em nossa vida de santidade. É ela quem vai nos ensinar a fazer tudo o que Jesus mandar, né? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 2, o versículo 5, ela fala isso. Fazei tudo o que ele vos disser. E o que é que ele nos diz? O que ele nos diz, né, está na palavra, nos mandamentos, nos ensinamentos da igreja. Devemos ser fiéis a isso, a Deus, à vontade dele, aos ensinamentos da igreja. Então agora a gente vai ver um breve histórico sobre a escrita do tratado, né, como ele foi escrito. Então, o primeiro relato que a gente tem foi de Nossa Senhora, ainda em vida, apareceu para São Tiago lá na Espanha. A total consagração começou lá na Espanha. Então, Nossa Senhora apareceu a ele sobre um pilar, né? E falou para ele que, apesar da tristeza dele de ver que a missão não estava gerando frutos, naquela região, na Espanha ali, surgiram muitos fiéis devotos a ela. E já no ano 607, Santo Ildefonso, que é doutor da igreja, bispo de Toledo na época, disse em um de seus escritos assim: eu sou escravo da escrava do Senhor. Então já se praticava essa escravidão.
né? No século VIII, após a invasão muçulmana, após a Espanha ter sido invadida pelos muçulmanos, os padres, as freiras, as pessoas que tinham acesso a essa devoção foram se espalhando, fugindo dessa invasão muçulmana, então eles saíram levando a consagração também. E foi lá na França que essa consagração encontrou um terreno muito bom, né? Ainda apenas entre os padres, os bispos, os seminaristas, né? A nível eclesial só. Então foi em São Luís Maria Grimond de Montfort que a consagração à Santíssima Virgem Maria ela encontrou a sua expressão mais profunda e perfeita. São Luís ele imortalizou o tratado da verdadeira devoção, a consagração a Maria, né? Foi São Luís quem teve o mérito de sistematizá-la, de simplificá-la, de apresentá-la ao povo durante as suas missões, e assim ele fazia, né? De forma então que a total consagração a Maria pudesse ser mais popularizada e incorporada na vida cristã das pessoas daquela época, né? Então as missões de São Luís Maria tinham um diferencial. Qual que era? Então após ele falar, né, sobre as necessidades da conversão, de fugirmos do pecado, da necessidade de se viver, de conhecer a palavra de Deus, de viver na graça, de sermos fiéis ao Evangelho, à doutrina da igreja, ele terminava as suas missões consagrando todo aquele povo a Nossa Senhora. E no final eles recitavam a fórmula da consagração. E ainda ele ensinava a perseverar nessa consagração, né? Então São Luís ele teve a percepção do método pastoral que Jesus usava também, né? Jesus saiu em missão, saiu evangelizando, dizendo às pessoas para deixarem o pecado, né? Para viverem na graça e tudo mais. E Jesus, no final, né, aos pés, já lá crucificado, no final de sua missão, nos consagrou a Maria. Então São Luís teve essa percepção e fez igual, né? E gerou esses frutos. Então vou falar agora um pouco sobre a escrita do tratado, então, né? Continuando. Por causa então do sucesso das missões de São Luís, ele foi envenenado em 1711, né? Então aí ele decidiu escrever o tratado. Então ele recebe de Deus, enquanto escrevia o tratado, uma visão do mundo espiritual, mostrando toda a fúria do demônio, todo o ódio de Satanás contra ele e contra o tratado, né? Contra o livro que ele estava escrevendo. Então Deus permitiu que esse tratado ficasse escondido por 130 anos, porque ele sabia, né, que quando fosse encontrado, produziria muitos mais frutos ainda. Então em 1842, quando ele foi encontrado sem as primeiras e sem as últimas páginas, né? E os editores, as pessoas que o encontraram, viram que falava de Maria, então recebeu esse nome, Tratado da Verdadeira Devoção. Mas o nome que São Luís deu a este livro foi outro, foi Preparação ao Reino de Jesus Cristo, né? E mesmo assim no livro São Luís ainda fala, né, que esse livrinho depois de encontrado, ele teria um grande êxito, e é o que está acontecendo ainda. Então, Preparação ao Reino de Jesus Cristo, este é o título do livro de São Luís. Então, este foi o título que São Luís escolheu, né? E está em sintonia aqui com o primeiro parágrafo do tratado. Então, quando São Luís escreveu e a gente vai ler, na introdução do livro fala assim: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Então, essa primeira frase do livro diz tudo sobre o título que São Luís deu, Preparação ao Reino de Jesus Cristo. Então São Luís diz o quê? Que Jesus Cristo reina em nós quando nós vivemos na graça, na amizade e na comunhão com Deus, né? Com Jesus. Jesus reina em nós quando nós nos colocamos à disposição de Nossa Senhora, né? Como Ele mesmo fez. Nossa Senhora em Fátima lá disse: Deus quer salvar os pobres pecadores, estabelecendo no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, como Nossa Senhora quer que a gente, em oração, em boas obras, em boas ações,
consiga salvar pobres, os pobres pecadores, né? Os filhos delas que se perdem. É porque não tem ninguém mais para rezar por eles. Então, nos consagrando, Nossa Senhora pode usar os nossos méritos para salvar estes pobres pecadores que se perdem, né? E o tratado, ele traduz de uma maneira muito perfeita isto, porque nos santificamos e ajudamos os outros a se salvarem também, né? Com os nossos méritos. E João Paulo II fala uma frase muito bonita que é assim: o coração de Maria é o lugar do encontro entre o homem e Deus. Muito bonito. Então, qual que é a utilidade da consagração, né? A consagração ela é útil para fazer com que as pessoas compreendam, que elas entendam e vivam também a perfeita renovação de seus votos batismais. Assim, nos consagrando a Maria Santíssima, ela vai poder nos ajudar, né? E também nós vamos confiar toda a nossa vida a ela. E ela vai nos auxiliar na perseverança, né? De vivermos os nossos votos batismais, com o único objetivo de alcançarmos o céu. Então, o que é necessário para a gente alcançar o céu, né? É necessário que, na ocasião de nossa morte, a gente se encontre unido a Deus, né? Na graça, na amizade, em comunhão com Ele. É isso que vai definir, né? A nossa salvação e a nossa condenação. Por isso que Jesus mesmo fala lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, o que leva a pessoa a perder o céu, né? É o pecado mortal, que é a desobediência grave às leis de Deus, né? O pecado mortal nos faz perder a vida da alma, né? Que é o próprio Jesus Cristo. E Jesus fala lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 15. Ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se eu amo a Deus, eu obedeço, né? Lá em João, no Evangelho de São João, no capítulo 15, já no versículo 14, ele fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, a gente pode concluir que este amor, esta amizade, essa comunhão com Deus está condicionada à obediência, a obedecer os mandamentos, obedecer às leis de Deus, obedecer à Santa Igreja, né? Não se colocar contra ela. É essa obediência a Deus que vai nos fazer alcançar o céu. Então, quando a gente pratica um pecado mortal, a gente está rejeitando a autoridade de Deus sobre nós e, ao mesmo tempo, estamos nos colocando debaixo da autoridade do demônio, né? Porque a consequência do pecado mortal é o inferno. O pecado, para ele ser mortal, ele tem que ser matéria grave, tem que ser um assunto muito sério, tem que ter conhecimento de causas, tem que saber o que é e tem que ter vontade deliberada. Você faz porque você quer, né? E lá na primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 8, fala assim: todo aquele que peca é do demônio, né? Nesse caso aqui é o pecado mortal, não é a nossa luta diária com as fraquezas, com as tendências, não. É o pecado mortal mesmo, aquele consentido, aquele que você continua nele por opção. Esse faz a gente perder o céu. Então, o que fazer para recuperar essa graça perdida pelo pecado mortal, né? Nós temos então que nos determinar a renunciar a este pecado, a um profundo arrependimento do mal que nós praticamos, a confessá-lo, né, com o sacerdote e a voltar a viver em comunhão com Deus. São Pedro, né, escreve na primeira carta dele, no capítulo 1, também no versículo 16, o seguinte: sede santos porque eu sou santo, né? O cristão, ele já é santo, porque o batismo nos santifica, né? Ali retira-se o pecado original e entra a graça que é Deus em nós, né? Então, nós devemos buscar a vida de santidade. E a santidade custa suor, sangue, lágrimas, determinação, disposição. Então, é a presença de Deus em nós, estando unido a Ele em graças, é que nos santifica. Os santos, eles foram fortes, valentes, mas antes de tudo eles foram constantes e empregaram os meios de santificação, né? Se violentaram, renunciaram, lutaram.
Então, nós devemos saber que não existe santidade sem renúncia, sem combate espiritual, sem mortificação, sem provações e sem cruz, porque Jesus passou por tudo isso, né? E hoje nós temos meios de nos santificar. Nós temos a vida de oração, a reza diária do rosário, os exercícios, né, de virtudes, que é muito importante, praticar os mandamentos, vivenciar os sacramentos, né? Deus nos quer santos. A santidade, ela é uma exigência do batismo e não dessa consagração. É uma coisa muito importante, né? Todos nós devemos ser santos se quisermos irmos para o céu. Então, às vezes as pessoas pensam assim, não faz essa consagração não, que tem que rezar um terço, um rosário todo dia. Isso é dever, né? Isso é uma característica dos cristãos. Então, não é a consagração. Não pode colocar esse peso na consagração, né? Quais são os propósitos, né, dessa total consagração? Ela será para a gente um manual para o nosso combate espiritual. É um suporte, é um auxílio para a nossa vida espiritual. Essa consagração nos ajudará a perseverar na comunhão com Deus, a sermos santos, a alcançarmos o céu e também a salvar almas. Então, sobre a consagração, a gente vai ver, por exemplo, que tem algumas pessoas que pensam, né, que a total consagração se inicia com um conjunto de regras e exigências. E não é bem assim, né? A obrigação da santidade, da renúncia do mal, ela é prerrogativa do nosso batismo e não da consagração. Então, quem pode se consagrar, né? Todo aquele que atingiu a idade da razão, que já comunga, todo aquele que for batizado, porque na consagração a gente renova os nossos votos batismais, todos aqueles que podem viver os sacramentos, né, da penitência, o matrimônio, a comunhão, todo aquele que chegou à consciência de que precisa de ajuda para viver os seus votos batismais e todo aquele que quer ser santo. Estes podem fazer a consagração. E você não precisa, né, tem algumas pessoas que pensam, mas eu não tenho vida de santidade, eu não posso me consagrar. E é exatamente o contrário. Você não precisa ficar santo para se consagrar, né? Você se consagra para poder receber ajuda para se tornar santo, né? Você quer ir para o céu? Você quer ajudar outras pessoas a irem para o céu? Se consagre. Nossa Senhora tomará conta de nós. Amém? Então, para o próximo encontro, vocês vão ler e estudar a introdução e os capítulos 1, 2 e 3 do Tratado da Verdadeira Devoção, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Pequeninos do Reino Casa de Missão, e deixe lá um joinha, tá bom? Fique em paz, com Deus e salve Maria.